Olá, sou a psicóloga Kátia Baio e esse é o Papo em Ação, nosso podcast da série Comportamento Alimentar. Esse é o nosso segundo episódio e nesse segundo episódio o nosso tema é fome física versus fome emocional. Não se esqueçam que sempre ao final do nosso Papo em Ação, do nosso podcast, tem sempre um exercício para você colocar em ação sobre o nosso podcast, sobre o nosso assunto. E também estamos no Spotify e no YouTube. Então, bora lá? O que é fome, né? Então, antes de iniciar para entendermos fome física versus fome emocional, a gente precisa entender o que é fome, né? Ela nada mais é do que uma sensação física, né? Uma sensação de desconforto, né? Onde existe uma necessidade biológica que ela acaba emitindo alguns sinais para o nosso corpo. Então, quais seriam esses sinais, né? Ronquidão na barriga, um pensamento lento, fadiga. Em muitos casos, né, quando você está muitas horas sem comer, a tontura. Também a gente sente que o nosso estômago ele passa a exalar alguns odores pela boca por causa dessas muitas horas sem comer, né? Então, existem dois tipos de hormônio que regulam a nossa fome, essa fome física, que é então a grelina, né, que é a fome, e a leptina, que é a saciedade. Então, a leptina ela é o hormônio responsável pela sensação de saciedade. Então, para essa leptina fazer efeito, para esse hormônio fazer efeito, desculpa, ela precisa pelo menos de, em média, 15 minutos, né? Então, a partir do momento que a gente inicia a nossa refeição, para essa leptina mandar uma mensagem para o nosso cérebro, né? Para essa leptina, ela, ela de fato, ela fazer efeito, né? Ela mandar uma mensagem para o nosso cérebro mandar uma mensagem para o nosso estômago, para o nosso organismo, é necessário 15 minutos, a partir do momento que a gente iniciou a nossa alimentação. Então, se a gente faz uma alimentação que seja menos de 15 minutos, né? Então, qual é a sensação que a gente vai qual é a sensação que a gente vai ter, né? Que tipo de sensação? Uma sensação que a gente não está satisfeito, é uma sensação que a gente não está cheio, que a gente precisa comer mais. Aí implica que muitas vezes, né, a gente a gente enche o nosso prato com mais comida, porque a sensação que a gente tem é que a gente não tá cheio, ou que daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, a gente vai, abre a geladeira, vai lá pegar alguma coisa, porque olha, o que eu comi acho que não foi suficiente, acho que eu comi tão pouco. Essa sensação que temos, né, acaba que nos enganando, né. Então, no mínimo, para aquelas pessoas que comem muito rápido, né, tendem a não praticar o que a gente chama dentro da psicologia, né, de mindful eats, né, a atenção plena em relação à questão do se alimentar, de comer, atenção plena no quê? Voltada para aquilo que você está comendo de forma devagar, de forma lenta, tende a sentir fome, né, tende a achar que não está satisfeito, que não está cheio. Por isso que, é necessário se respeitar essa questão da sociedade, né. Respeitar que é necessário pelo menos então, o quê? 15 minutos. "Ah, então eu tenho que mastigar, várias vezes, Kátia?" Não, né. Mas é necessário que você esteja atenta àquilo que você está se alimentando, né. Descansar os talheres, comer de forma devagar, sem pressa, né, sem distração.
Então é necessário 15 minutos para que a leptina faça efeito, né. Então, existe um exercicinho bem bacana para a gente saber se você está cheio, se você está estufado, é se você é capaz, depois de você acabar de se alimentar, andar de 2 a 3 voltas rápidas em um quarteirão. Porque quem está se sentindo satisfeito, não se sente pesado, não se sente incomodado, não se sente não se sente, eh, cansado em relação a isso, né. Então, de alguma forma, ele consegue dar 2, 3 voltas no quarteirão. Já aquela pessoa que está se sentindo muito cheia, que comeu muito, né, ela tende a não conseguir fazer isso. O que torna o quê? É muito desconfortável. Um dos exemplos, quando a gente fala em relação à questão da saciedade, né, porque eu não poderia estar falando sobre fome física e fome emocional sem a gente falar em relação à questão da leptina, do hormônio da saciedade, algumas frases que a gente, tende a escutar, eh, principalmente, assim, em conversas, né, em conversas, em bate-papos, né, onde a família toda está reunida, ou até mesmo no consultório, é muito comum ouvir isso dos pacientes, né, que ainda cabe sempre mais um pouquinho de comida. "Ah, mas ainda tem mais um espacinho, eu vou comer. Eu preciso comer até eu sentir abarrotado, até eu sentir cheio", né. "Ah, eu não posso desperdiçar essa comida", né. Que depois tem tanta gente passando fome. Essa é uma das frases bem recorrentes no consultório. "Ai, eu não posso desperdiçar comida porque tem tanta gente passando fome. Eh, Vou comer agora porque depois, eu vou acabar sentindo fome na rua". Então você não está se dando tempo para se perceber se é fome mesmo ou se é qualquer outra coisa, mas a necessidade de se preencher, a necessidade de estar cheio, se torna muito importante. E uma outra coisa, eh, perceber, né, que se você vai comer na rua, né, pede para se pode levar para casa, né, ou se que daí você pode estar deixando para comer mais tarde, ou você já sabe que vai sentir fome na rua, não precisa a necessidade de se comer de forma abarrotada ou até se sentir cheio em casa. Come até se sentir satisfeito. Leva um lanche, uma fruta, né, um lanche natural, caso você, entenda que vai ficar muitas horas fora de casa. E lembrando uma coisa, a fome, ela não mata. Então a gente está tão acostumado a não querer se sentir desconfortável, a não tolerar o desconforto, né, que a gente acaba tendo comportamentos relacionados à questão de se alimentar, à questão da fome, e faz com que criamos comportamentos disfuncionais. Então, muitas vezes a gente é obrigado a tolerar o desconforto, né, e entender que o desconforto ele não incapacita, ele não mata, é só alguns momentos, é só algumas horas. Eh, Saber diferenciar a fome física da fome emocional é muito importante, para aquilo que eu estava falando, para a questão da leptina, para a questão do hormônio da sociedade, né. Eh Entender que a fome fisiológica, a gente come qualquer tipo de alimento, né. Fome física ou fome fisiológica, muitas vezes esse termo a gente usa dentro da psicologia também, a fome fisiológica, a gente come qualquer tipo de alimento, né. Então a gente come o arroz com feijão e bife, a gente come, tenho pronto um pão, a gente come um pão, então a gente come, eh
qualquer tipo de alimento. Já a fome emocional, né, ou também que a gente chama como fome psicológica, ela muitas vezes ela está relacionada com o desejo de algum alimento específico. E quando a gente fala de algum alimento específico, tendem a ser carboidratos e doces. E como a gente, né, atualmente a gente leva uma vida muito frenética, né? A gente tem que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que a gente não tem tempo, né, para se olhar, para se enxergar, ou a gente muitas vezes a gente não permite esse tempo. Então a gente tem um estilo de vida que muitas vezes não é saudável, né. Então reconhecer, o que é fome física, o da fome emocional, a gente acaba que, não se permitindo ou não nos proporcionando esse tempo para isso, né. E aí acaba que a gente não se atenta quais são os sinais do nosso corpo, que tipos de sinais que o nosso corpo está dando, né, para a gente saber diferenciar em relação a essa questão da fome física, da fome emocional, ou até quando a gente está se sentindo saciado, quando a gente está muito cheio. A gente já vai comendo, a gente vai conforme o ritmo da nossa vida, de forma frenética, de forma rápida, e a gente acaba não fazendo aqueles, né, aquele exercício que eu havia dito, que é a questão do Mindful Eats, que é atenção plena à alimentação, e a gente acaba não se permitindo esse tempo. E quando a gente fala, né, para exemplificar ainda um pouco mais em relação a isso, a questão da fome física, ela pode ser sentida por todas as pessoas, né. Ela é um combustível para alimentar o nosso corpo. É como um carro. O carro, ele para ele andar, ele precisa de álcool, de gasolina ou gás, né. E a comida, o alimento, ele serve para isso, ele serve como uma forma de combustível para o nosso corpo. Para que a gente consiga lidar com as nossas atividades diárias, para que nós conseguimos, de alguma forma, dar andamento ao nosso dia a dia, né. E essa fome, ela vem como? Ela vem de forma gradual e ela pode ser adiada. "Ah, eu tô sentindo fome agora, mas eu posso esperar mais 5 minutos até eu chegar em casa?", né, ou até eu sair do trabalho, ou até eu passar no mercado, ou até pegar as crianças. Então, ela é uma fome gradual, né. E a gente não tem a necessidade de fazer uma escolha sobre determinado alimento. E uma vez que essa fome, né, essa fome ela é saciada, você sente que o seu estômago tá satisfeito, né, que ele tá cheio, que ele não demanda de mais quantidade de comida, né, que a comida que foi que você ingeriu foi foi a necessária, né, para que você possa dar andamento no seu dia, para te manter de pé, para que você, consiga realizar suas atividades. Essa fome física, ela não causa nenhum tipo de sentimento de culpa, nenhum sentimento de arrependimento, tá. Agora, a fome emocional. A fome emocional, ela tende a vir de forma súbita, de forma emergencial, né, de forma urgente. Eu preciso sanar essa fome agora, porque eu preciso comer algo que senão eu vou passar mal, né. É isso que são os pensamentos que a gente tende a ter diante de uma fome emocional. E ela vem sempre, de desejos específicos, né, como eu já havia dito, de carboidratos e doces, né, então eu preciso comer uma pizza, ai, é sempre aquela à vontade, né, é sempre quando surge a palavra vontade, a gente já pode subentender que já é uma fome emocional, né. Então: "Ai, eu tô com uma vontade de comer uma torta de limão", só que a gente não para para analisar.
a gente já vai lá e já compra a torta de limão. Tô com uma vontade de chupar um sorvete, de comer um chocolate. E a gente tem sempre a sensação que a gente precisa, comer todo aquele chocolate, né, comer aqueles 12 pedaços de pizza, né. A gente precisa tem necessidade de comer toda aquela macarronada que com aquele monte de molho, enfim. Então, a gente precisa comer até o fim, até terminar, até a gente sentir cheio, abarrotado de comida. É essa a sensação que a gente tem. E a gente quer comer mais, porque depois de um tempo a gente vai sentir fome de novo, então a gente precisa comer mais, a gente precisa comer mais. Até que, claro, dependendo de pessoas e pessoas, né, mas a maioria delas acaba levando a atos compulsivos, né. Aquilo se torna descontrolável, chega momentos que a gente não consegue mais controlar esse comportamento da fome emocional. E quando a gente come, né, para suprir essas emoções, para suprir determinados tipos de sentimentos, ela pode acarretar em inúmeros problemas, né, inúmeras consequências negativas, né. Uma delas, com certeza, é a questão do aumento de peso, né, é a questão do sobrepeso, a da obesidade, e fora inúmeras outras comorbidades associadas, né. Quais seriam essas comorbidades, né? Diabetes, colesterol, pressão alta, e ainda existem a questão de outros tipos de transtornos, que são ocasionados devido à questão, da má alimentação, né? Que, são a mais a questão dos transtornos alimentares, né? Bulimia, a questão da anorexia. Existe hoje também a questão do comer compulsivo, né, que é essa questão de comer de forma demasiada, né. Existe também, eh, outros tipos de comorbidades, né, que é a questão da ansiedade, a questão do estresse, a questão da ansiedade, tá. E existem alguns fatores que a gente pode utilizar para a gente estar identificando essa questão da fome emocional, que seria o comer urgente, né, saciar a fome, né. Eu tenho que saciar essa fome, né, de forma, com determinados tipos de alimentos, né. Então, que seriam tanto os carboidratos quanto doces. Ingerir, ingerir esses alimentos de forma rápida. Na maioria das vezes, né, ou todas as vezes, né, quem sofre da questão da urgência de se comer, da fome emocional, eles tendem a comer o alimento que eles estão com desejo, com vontade, de forma muito rápida, né. Eles nem conseguem, sentir o gosto do alimento, o cheiro do alimento. Eles passam a comer muito rápido, porque o desejo de saciar aquela fome é muito rápida. E uma das coisas mais importantes é passa a viver para comer e não a comer para viver, né. E a gente tem que entender que a gente come, né, a gente come como um ato de um fator biológico. A gente come porque a gente tem a necessidade para se viver, não viver para se comer. Então as pessoas distorcem, essa relação. Acaba se tornando o quê? Uma relação doentia, né, um ciclo que quando você se percebe nele, você não consegue sair dele sozinha. Na maioria das vezes é um comer solitário, né. Quem tem fome emocional, vocês podem perceber que provavelmente vocês já presenciaram alguém ou conhecem alguém e que a maioria das vezes é um comer solitário, né. Então, eu vou no fast food, vou levar aquilo para comer e vou comer de forma solitária. Eu sempre como sozinho. Eh,
existe um programa, né, na TV sobre, cirurgias bariátricas, né, e aonde se percebem, o quanto essas pessoas que se tornaram obesas ou com sobrepeso, o quanto existe essa questão do comer solitário, e existe essa necessidade de se comer. Você não percebe ninguém comendo um alface, uma comida muito mais uma comida saudável, mas não. São sempre fast foods, são doces, e é sempre aquele comer solitário e de forma, e tendo como aquele ato impulsivo, né. Não se para analisar, o que você está sentindo, apenas o que você está desejando. E na maioria das vezes, isso leva à sensação de culpa e de arrependimento, né. Mas o que que pode causar, né, essa essa fome emocional, né. Existem algumas questões, que a gente, né, pode se colocar como um causal, né, dessa fome emocional ou psicológica, que são as dificuldades básicas na nossa vida, no nosso cotidiano, né. Quais são essas dificuldades, né? É a questão do dormir, né, muitas vezes as pessoas que têm dificuldade em dormir, elas tendem a saltar a geladeira de madrugada, né, aquelas pessoas que fazem dietas muito restritivas, né. Então, quando se permite comer, come-se de forma tão, compulsiva e impulsiva, de forma descontrolada, que a pessoa não se percebe que ela tá fazendo, que ela está ingerindo a quantidade de alimento, né, de forma demasiada, de forma descontrolada, né, porque ela teve um período de privação de comida. Então, quando se existe esse período de privação, ela se coloca no ato de que ela pode comer o que ela quer, né? A hora que ela quer, o momento que ela quer, a quantidade que ela deseja, que ela almeja, né? Então, existem situações como o estresse no trabalho ou em casa, a perda de algo ou alguém, né? Desentendimentos com pessoas próximas, sentimentos como raiva, tristeza, né. Existem outras questões também que mais para frente eu vou estar mencionando para vocês, que eu acho muito interessante, tá. E a questão da fome emocional, ela se tornou um problema, porque as pessoas passaram a ter uma relação errada com a comida, né. A partir do momento que a comida ela passa a proporcionar sensações agradáveis, né, mas que essas sensações agradáveis elas duram por um breve instante, né. Porque a gente sabe que existem alguns tipos de alimento, principalmente quando a gente fala de carboidratos, né, de de doces, de chocolates, né, eles liberam alguns tipos de hormônio que nos causam prazer, né, que nos causam bem-estar, mas, essa liberação desses hormônios é algo muito rápido, algo muito instantâneo. Então, para mim sentir essa sensação de fuga, né, da minha realidade, eu preciso comer muitas vezes, porque a sensação é muito breve, são instantes, né. E acaba que o quê? Acaba que não resolvendo a minha situação, acaba que não resolvendo o meu problema e isso só vai agravando, porque vai acontecendo outras questões, né, como eu havia dito, a questão do aumento do peso, a piora em relação à saúde, a questão da aparência, né, problemas emocionais como sentimentos de culpa, eh, elas podem, com a questão do exagero, elas podem levar à questão da baixa autoestima. Você passa a não se reconhecer como uma pessoa de valor. Você se olha no espelho e não se reconhece, porque a imagem que você deseja transmitir não é aquela que você está vendo, né? Então, tristezas, irritação, angústias, elas não vão embora por causa de uma barra de chocolate. Elas não vão embora porque você está comendo uma pizza, né? Isso é uma forma de você aliviar, uma forma de você mascarar.
os seus sentimentos e as suas emoções desagradáveis, desconfortantes, que você não consegue, lidar, com que você não consegue trabalhar, né, então você acaba mascarando, né, você acaba aliviando, é você, tendo uma forma de fuga, uma forma de esquiva em relação a esses sentimentos, essas emoções. Hum. E acaba tornando o quê? Acaba que tornando um comportamento disfuncional, né. Acaba que esse comportamento ele se torna disfuncional, porque esses sentimentos, né, aonde você não procura a origem deles, aonde você não procura de alguma forma, trabalhá-los, curá-los, né, esses sentimentos negativos, você acaba fazendo o quê? Você acaba que mascarando esses sentimentos. Ah, mas quem nunca, né? Quem nunca comeu para mascarar algum tipo de emoção, para mascarar algum tipo de sentimento ou alguma situação desconfortante, né? Quem nunca? Eu já fiz isso algumas vezes, e conheço muitas pessoas que já fizeram. Mas, quando você utiliza a comida como uma forma de recompensa, acolhimento, comemoração, em alguns momentos da sua vida, né, em alguns momentos, ok, tudo bem, faz parte enquanto ser humano, mas quando isso se torna uma forma recorrente, ele acaba se tornando um vício, né, ele se torna uma fuga da sua realidade, daquilo que você não consegue lidar, o que acaba tornando o quê? Um ciclo destrutivo, né. Não apenas daquela pessoa que é envolvida, daquela pessoa que faz a ingestão daquele alimento, mas ela acaba afetando ao redor, acaba afetando a relação para com as pessoas, para com tudo que está ao redor dessa pessoa, né, o que acaba prejudicando todas as áreas da vida dela, a área social, a área emocional, área afetiva, eh a área financeira, enfim, né, a área espiritual. Então todos os setores da área da vida dessa pessoa, de alguma forma, ela acaba sendo prejudicada devido a esse comportamento disfuncional. E eu gosto de reiterar que quando a gente fala de comportamento disfuncional que hoje não funciona mais na nossa vida, é porque em algum momento do passado, em algum momento da nossa vida, ele foi funcional. Em algum momento deu certo. Por isso que a gente acabou dando continuidade nesse comportamento, mas hoje, atualmente na nossa vida, ele se tornou disfuncional. Já não funciona, já não dá certo. Eu tenho muito mais prejuízos, né? Do que coisas boas, do que, sensações boas. Hoje não, o prejuízo ele se tornou muito maior, o que acabou se tornando um ciclo vicioso, é um ciclo que eu não consigo sair dele, muitas vezes sozinho, e é necessário uma ajuda, né, uma ajuda profissional. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, para a gente deixar reiterado quanto à questão dessas emoções, que estão envolvidas, né, como eu disse, em algum momento esse comportamento ele foi funcional e hoje ele não mais é funcional, pode ser porque existem algumas emoções que foram envolvidas, né, e elas não necessariamente acontecem na situação presente, no nosso presente. Pode ter acontecido na infância, porque de alguma forma você sofreu um abuso, né, porque você sofreu uma violência, uma perda, uma carência afetiva, maus tratos, problemas que de alguma forma eles não foram solucionados ou ficaram mal resolvidos, né. Um abandono, uma separação. Eh, por isso que a fome física, aquela que sentimos, né, nos horários das nossas refeições, né, e a gente sente nosso estômago roncar, ela muitas vezes ela se confunde com a fome emocional, que é esse desejo incontrolável de algo, de determinados tipos de alimento, né. Então a gente confunde de forma errônea,
como a gente nomeia, essa fome? Se é uma fome física ou se é uma fome emocional, né. E temos que lembrar que a fome emocional, ela é passageira, né. Por isso, dê 5, 10, 15, 20 minutos, se for necessário 1 hora, né, faça qualquer atividade durante esse período, se distraia com qualquer outra coisa, que você vai perceber que você vai esquecer que você estava com fome. Já a fome física não tem como você esquecer, porque como ela é de forma gradual, vai chegar um determinado momento que você vai sentir tanta fome que você vai ter sintomas físicos. Já a fome emocional não, né. Então esse desconforto, ele tende a diminuir, né, ele tende a passar. Eh e ele tende a diminuir, tende a passar, né. E lembrando que muitas vezes esse desconforto não está relacionado com uma situação do presente, e sim relacionada com sentimentos, emoções, lembranças que passamos por isso, né, que tivemos em algum momento da nossa vida e não necessariamente agora no presente, tá? Como também pode ser que, devido a estarmos acostumados a hábitos, ruins, né, hábitos alimentares ruins, pode ser que juntamente com situações do passado e situações estressantes, ansiosas, depressivas do nosso cotidiano, do dia a dia, também pode levar a essa fome emocional, tá? Indispensável, né, agora algo muito sério, é indispensável que em caso de transtornos alimentares, ansiosos, depressivos, né, de comorbidades, sejam eles comorbidades mentais ou físicas, advindos, né, dessa fome, emocional, dessa má alimentação, eh, com urgência à procura de uma nutricionista, de um endócrino e principalmente, né, de um psicólogo para que você inicie uma terapia e que você possa conseguir, ter uma relação, eh, uma relação com a comida de forma muito mais saudável. A sua relação com a comida não precisa ser uma relação de dependência, né. A comida, ela é feita para nos alimentar, alimentar o nosso corpo. É uma necessidade biológica e não uma necessidade emocional. E ela não precisa ser uma necessidade emocional, né. Você não é o único que está passando por isso ou que já passou. Existem muitas pessoas que sofrem, desse problema. Então, por isso a necessidade de se procurar ajuda. Você não precisa resolver tudo sozinho, né. Existem profissionais capacitados para se trabalhar em relação a isso, né. E assim você vai poder ter uma relação com a comida muito mais saudável e ter muito mais qualidade de vida, né. Aprendendo a se alimentar de forma correta, né, a ter um comportamento saudável em relação à questão, da comida, né. Por isso é necessário, muitas vezes uma equipe, né, uma equipe multidisciplinar, né, porque o nutricionista, ele vai te mostrar quais os alimentos necessários para isso, né. Endocrinologista, ele vai te pedir alguns tipos de exames, enfim, pode te passar vitaminas se houver necessidade. Vai checar a questão dos seus hormônios, como está, e o psicólogo, ele vai te auxiliar na relação com a comida, em como você pode se comportar em relação à comida. Então, por isso, se trabalhar com uma equipe multidisciplinar é muito importante, né. Então se permita sentir, se permita se olhar, se permita se enxergar. É muito necessário, eh, nos dias de hoje, né, eh, dê um tempo para você, para que você possa, se olhar e perceber o que você está sentindo, quais são as suas emoções, o que é necessário ser trabalhado, né. E, assim, vai passar.
a fome emocional ela passa, são alguns instantes, são alguns momentos. Então, sempre ao final do nosso bate-papo, a gente tem ação. Temos um exercício para falando sobre esse tema, fome física versus fome emocional. Só que não se esqueça, estamos tanto no Spotify quanto no YouTube. Esse exercício é um exercício onde há uma escala de fome e também de saciedade. Então, é uma escala de 1 a 10, onde 1 estou faminto, onde existe aquela sensação de fraqueza e de tontura. O 2, muita fome, irritado, pouca energia. A gente sente que o estômago ele faz alguns ruídos. O 3, bastante fome e o estômago começa a fazer ruídos. O 4, fome, onde você começa a sentir a fome. O 5º, satisfeito, sem fome e não se sente cheio. O 6, ligeiramente cheio. O 7º, ligeiramente desconfortável. O 8º, cheio. O 9º, muito desconfortável, tão cheio que se sente. E o 10º, tão cheio e se sente mal. Então, vamos lá. Existem algumas perguntinhas, né, para se estar se questionando em relação a essa questão da saciedade e da fome, né? Então, vamos lá. De 1 a 10, o quanto eu estou com fome, né? Eu estou comendo para alimentar o meu corpo ou para aliviar alguma sensação desagradável? Eu estou realmente com fome ou apenas para aliviar o que eu estou sentindo? Quais as outras maneiras que eu posso usar para aliviar o meu desconforto? Entender o que você não que entender que, né? Vamos lá, então, entender que você não precisa sentir fome, mas precisa aprender a se alimentar apenas quando a fome for verdadeira e não quando estiver com vontade de comer algo, né? Entender então de fato a necessidade dessa fome física, entender que essa fome emocional, ela tende a passar, tá? E como conseguir lidar com esse desconforto de dizer não? Já que existem muitas pessoas que têm essa dificuldade em dizer não, né? Principalmente quando se trata de si próprio, né? Então, como dizer não para a vontade de comer? Então, existem alguns pontos que se pode seguir. Então, o primeiro ponto, sim, você é capaz de conseguir tolerar esse desconforto, pois ele não vai te matar ele tende a passar em pouco tempo. E assim, por mais que achamos que ele não vai passar, ele passa. Distrair com alguns tipos de situação, né? Que tipo de distração a gente pode fazer? Não ficar olhando no relógio a todo instante, porque a sensação que a gente tem que a hora não vai passar para a próxima refeição. Então, aproveitar para limpar a casa, para trabalhar, para estudar, para fazer algumas atividades diferentes, como ouvir música, como ler um livro, como ligar para um amigo, beber bastante água. E quando falamos em beber bastante água, é água, não qualquer outro líquido, tá? Então, é beber bastante água, pois o cérebro, ele não sabe diferenciar entre a sede e a fome. Isso é muito interessante. O cérebro, ele não sabe diferenciar entre a sede e a fome. Então, ao sentir vontade de comer alguma coisa, beba água. Lembrando, quando eu falo sentir vontade, vontade, não fome. Então, sentir vontade de comer um doce,
sentir vontade de comer algo diferente, que está fora do seu planejamento alimentar, ou aquilo que você está evitando de comer, beba água. Água é saudável. Cultive pensamentos cada vez mais racionais, né? Você tem vontade de muitas coisas, mas nem tudo é uma possibilidade, né? Lembrando, nós não somos mais crianças, né? Então nós podemos dizer não. As pessoas não trazem coisas para nós, é nós que vamos em torno. Então nós podemos escolher, as pessoas não escolhem por nós. Então a gente pode escolher. Então é necessário cultivar esses pensamentos racionais. É necessário que cada vez mais você pratique esses tipos de pensamentos. Então ficamos aqui. Muito obrigada por mais um episódio. Até o próximo.